Agora a gente vai corrigir aqui esse exercício. É um exercício que caía na prova da EAM, certo? E ele falava assim, ó. Considerando os conjuntos dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos reais, coloque V de verdadeiro ou F de falso nas sentenças abaixo, analisando a seguir a opção correta. Bom, esse exercício, ele é um exercício aí típico, tá? É um exercício bem comum de geralmente cair em alguns concursos aí, né? Tanto com grau de dificuldade moderado, tá? Não é um grau de dificuldade grande, é até fácil, mas assim, tem umas passadas, umas sacadas que o cara tem que perceber. Porque se o cara não percebe essas passadas, esses detalhes, já era, tá? A pessoa se perde, e erra às vezes, não erra nem não sabendo o que é o conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos reais. A pessoa erra porque por um descuido. Então, ó, aqui a primeira sentença me diz assim, ó. Eu tenho os números naturais sem o zero, né? Ó, toda vez que tem esse asterisco em cima de alguma sigla, de algum conjunto, significa que eu estou tirando o zero. Então, ó, os números naturais sem o zero, interseção com os racionais. Lembrando que o símbolo de interseção, esse aqui é o símbolo de interseção, né? E a interseção, a gente vê, né? A gente lembra lá o conjunto A e B, por exemplo. A interseção B são os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, se eu pegar o conjunto dos números naturais sem o zero, fazer a interseção com os racionais, é eu pegar justamente os elementos que são em comum com os dois, né? Os elementos que estão tanto no conjunto dos naturais sem o zero, como no conjunto dos racionais. Se eu fizer isso, né? Se eu pegar os elementos aí que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, eu vou obter como resposta o conjunto dos números naturais sem o zero? Resposta: sim. Por que sim? Porque o conjunto dos números naturais sem o zero é o 1, o 2, o 3 e o 4. E o 1, o 2, o 3 e o 4 também está no conjunto dos racionais. Porque eu consigo escrever, né, os números naturais na forma de número racional. Então, se eu pegar os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo, vai ser justamente os elementos dos números do conjunto dos números naturais, que é sem o zero, né? Que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 até o infinito. Então, esta primeira aqui é verdadeira. Entenderam, né? Ó, eu vou até repetir isso aqui, porque essas passadas é importante que vocês saibam. Olha só. A interseção, toda vez que eu falo de interseção, eu estou falando de elementos que estão em dois conjuntos ao mesmo tempo. Por exemplo, ó, suponha aqui que eu tenho o conjunto A, que tem os elementos 1 e 3. Aí eu tenho um conjunto B aqui, ó, que tem os elementos 2 e 3. Se eu fizer A interseção B, é os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Quais elementos estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Só o número 3. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. O conjunto dos números naturais sem o zero, ele é... Ó, o conjunto dos números naturais sem o zero, ele é o 1, o 2, o 3, até o infinito, né? O conjunto dos racionais, ele é o quê? O conjunto dos números racionais, ele é aqueles números que podem ser escritos na forma A sobre B, né? Lembrando aqui que o B tem que ser diferente de zero. O número 1 pode ser escrito na forma A sobre B? Né? Ó, o número 1 ali pode ser escrito na forma A sobre B? Pode, porque eu posso escrever 1 sobre 1 que dá 1. O número 2 pode escrever na forma A sobre B? Na forma de fração, né? Essa forma A sobre B é na forma de fração. Posso.
né? Ó, porque 2 dividido por 1 dá 2. 3 dividido por 1 dá 3. Então eu consigo escrever esses números aqui, ó, em forma de fração. Então, quando eu for calcular a interseção, vai ser justamente o 1, o 2, o 3. Vão ser os elementos comuns que vão estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Porque lá a gente já viu nas aulas, né, que os elementos, o conjunto dos números naturais, né, ou, quer dizer, o conjunto dos números racionais engloba o conjunto dos números naturais. Então, sim, né, quando eu pegar os elementos que vão estar nos dois ao mesmo tempo, ele vai voltar a ser os naturais sem o zero. Ok? Bom, continuando. Deixa eu pegar um negócio aqui para me apagar isso aqui. Vamos continuar. Olha lá. O próximo aqui. Conjunto dos números inteiros. Eu vou tirar os inteiros, todos os negativos, né? Ó, o conjunto dos inteiros, ele inclui tanto os positivos quanto os negativos. Aqui eu tô tirando os negativos. Isso vai me resultar nos inteiros positivos? Esta parte aqui de cara, esse daqui de cima ainda é mais fácil que esse. Porque esse aqui de cara a pessoa vai olhar isso aqui e vai botar verdadeiro. De cara. Mas eu já afirmo de cara também que é falso. Por quê? Porque um dos subconjuntos dos números inteiros aqui negativos, ó, é os inteiros negativos. Os inteiros negativos, né, ó, o conjunto dos inteiros negativos, ele engloba quem? Ele engloba o 0, o menos 1, o menos 2, o menos 3. Né, ó. O conjunto dos inteiros negativos engloba isso aqui. O conjunto dos inteiros engloba quem? O conjunto dos inteiros normais, né, engloba quem? Engloba aqui o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Não é assim? Ele engloba todos os negativos, o 0 e os positivos. Se eu tirar aqui, ó, se eu pegar este conjunto dos inteiros e eu tirar os negativos, eu vou tirar quem? O 0, o menos 1, o menos 2, todos os negativos, inclusive o 0. Inclusive o 0 eu vou retirar também. Então, para isso aqui ser verdade, para eu pegar os inteiros e eu tirar os inteiros negativos, ia ter que ter um asterisco aqui em cima. Se tivesse um asterisco aqui em cima, essa sentença seria verdadeira. Mas, como não tem o asterisco aqui em cima, esta sentença é falsa. De novo, ó, vou até voltar de novo. Olha só. Os números inteiros é esse conjunto aqui, ó, incluindo o 0. E os inteiros negativos também inclui o 0. É o 0, menos 1, menos 2. Então, se eu tirar, ó, se eu subtrair isso aqui, eu vou tirar, ó, o 0 com 0, o menos 1 com menos 1, o menos 2 com menos 2, o menos 3 vai estar por aqui com menos 4 com menos 5. Eu vou tirar todos os negativos, inclusive o 0. Isso aqui é o quê? É os inteiros positivos e sem o 0, né? Ó, porque o 0, como eu subtraí aqui, né? Ó, como fiz uma subtração, eu tirei ele também. Então, se aqui aparecesse este símbolo aqui, a sentença seria verdadeira. Só que não está aparecendo tirando o 0, né? Os inteiros positivos sem o 0. Não apareceu o asterisco. Então, é falso, ok? Bem detalhado, bem explicado, para que todo mundo consiga entender bem. Ok, Brasil? Bom, essa última aqui, ó. Essa última aqui. Conjunto dos reais, união com os inteiros. Bom, o conjunto dos reais, união com os inteiros, é o quê? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que o conjunto dos reais já engloba o conjunto dos inteiros, né? Porque eu não sei se vocês lembram, mas eu vou até desenhar aqui de novo, ó. A gente começa com o conjunto dos números naturais, que o conjunto dos inteiros engloba o conjunto dos naturais.
o conjunto dos racionais engloba os naturais e os inteiros, né? Aí a gente tem o conjunto dos irracionais, né? Ó, é um conjunto à parte, né? Que não está aqui dentro, o conjunto dos irracionais. E tudo isso aqui, todos esses conjuntos, né? Ó, todos esses conjuntos são reais, números reais. Então, os números reais, né, união com os inteiros, que é esse conjunto aqui, ó, tá vendo, ó, os números inteiros já tá dentro do conjunto dos reais. Então, fazer os reais união com os inteiros não vai me resultar nos números racionais. Sabe por quê? Por causa do conjunto dos números irracionais aqui, ó, que ele é um conjunto à parte de todos esses daqui. Então, ele não vai, eu não vou conseguir fazer o conjunto dos reais, união com os inteiros, me dá o conjunto dos racionais, né? Porque lembrando que eu não posso escrever os números irracionais na forma de racional, né? Eu não lembra lá que eu falei da fração exata, né? Que quando a gente divide dá um número exato, e das dízimas periódicas. Eu não consigo escrever os números irracionais na forma na forma de fração, né? Eu não consigo, não são dízimas periódicas e também não são decimais exatos. Então eu não consigo escrever eles na forma de número racional. E eles estão aqui inclusos nos reais, né? Então isso torna esta sentença aqui falsa, certo? Torna a sentença falsa. Aí a sequência que ficou, ó, ficou V, F, F. Então é a letra número, ó, a letra C aqui, ó, que é a nossa resposta, ok? Então, ó, é um exercício fácil, né, mas que você tem que ter aí um pouquinho de atenção. Acredito que vocês conseguiram entender, né, que não resulta nos racionais aqui, porque os reais englobam os irracionais. E eu não consigo escrever os números irracionais na forma de racional, ok? Então, pelo fato dos conjuntos números reais englobar aqui esse conjunto, eu não consigo escrever na forma de racional, certo? É aí um exercício fácil, mas que tem que ter uma atenção, tem que saber desenhar aqui os conjuntos, lembrar o que significa os símbolos para conseguir fazer, certo? Mas o grau de dificuldade aí não é difícil, beleza? É isso aí.